Vai mudar de assunto, vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Conforme o INEP, aqui no Amazonas, 206.076 candidatos se inscreveram para realizar as provas, para participar do Enem 2020. São 160.576 estudantes aqui da capital e outros 45 mil, se não me engano, 45 mil e alguma coisa no interior do nosso estado. Agora, diante dessa crise de saúde e das incertezas com adiações da aplicação dessas provas, será que o rendimento dos alunos pode ser comprometido? A gente vai conversar com um especialista para saber um pouco mais sobre isso, também para trazer dicas para você, para responder essas e outras questões. Nós vamos conversar com o Paulo Torres, que é professor e também mentor do Exame Nacional do Ensino Médio. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Bom dia, Adriana, bom dia, Manuel, bom dia a todos. Ô Paulo, antes da gente iniciar sobre as dicas, queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é um mentor do Enem, o que faz, qual é a função diante do Exame Nacional. É porque muitas pessoas pensam que estudar para uma prova como o Enem, que é um concurso, né, é apenas sentar, olhar o livro, estudar ali e acabou. Mas exige muito mais, exige concentração, exige um preparo mental, um preparo físico. A pessoa tem que cuidar da alimentação, tem que fazer exercício físico, tem que fazer um planejamento, um cronograma, uma organização, revisar, fazer exercício. Então, tudo isso demanda bastante tempo, bastante esforço. E aí, um mentor, ele ajuda nesse processo, né? Do processo preparatório, né? Exatamente. Agora, Exatamente. Paulo, quem tinha que se preparar já se preparou, muita gente prejudicada, não apenas por conta disso que você citou aí também, mas porque estamos em meio a uma pandemia, as provas já são amanhã. O que pode ser feito, o que se pode fazer para que se enfrentar esse exame da melhor maneira possível? O aluno que tinha que estudar, já estudou, já se dedicou, já se empenhou, né? Já se preparou para essa prova. O que o aluno precisa nesse momento é se organizar para amanhã, né? Dependendo das atitudes que ele tome, amanhã vai definir se ele vai ter um rendimento alto na prova ou vai ter um rendimento ruim. Por exemplo, a prova, ela inicia 12h30, significa que os portões eles fecham 12h. Então, o aluno ele tem que estar se organizando para estar lá 11 horas. E aí isso reflete no café da manhã, né? Isso reflete no almoço. Então, ele tem que estar preparado nesse dia para estar tomando um café de manhã cedo, um almoço que não seja pesado, porque se for um almoço pesado, à tarde ele vai sentir aquela gastura, sabe? Aquela falta de energia para a prova, e aí não vai conseguir desenvolver bem. Então, a gente também tem que ter cuidado com aglomerações, né? Geralmente, aqui no estado, muitos alunos chegam em cima do horário do portão fechar, então é bom que, como o governador, né, colocou ponto facultativo, tanto na terça quanto na quarta, o aluno chegue ali na prova mais cedo, né, para conseguir entrar e fica muito bem. Só que a gente também tem que analisar no dia da prova, na hora do exame, né, porque principalmente agora, na reaplicação, nós temos 2 dias seguidos, o que é diferente de todos os outros estados, que foi um domingo e o outro domingo, né? Então, no primeiro dia, a gente tem 90 questões. Dessas 90 questões, elas são divididas em 2 áreas distintas, né? Linguagens e ciências humanas e suas tecnologias. E aí nós temos português, nós temos arte, nós temos filosofia, sociologia, história geral, história do Brasil. Então, são muitas matérias para o primeiro dia. E aí nós temos alunos que são de várias áreas, né? Desejam direito, desejam medicina. E aí ele tem que ter uma estratégia para essa prova focando no peso de cada matéria, né? No primeiro dia, um aluno de medicina, por exemplo, ele tem peso maior apenas em linguagens, ele não tem um peso maior em humanas. Então, o aconselhável é que ele inicie pelas linguagens, porque existem cientistas que, através de várias pesquisas, falam que o aluno, ele, à medida que está fazendo a prova, ele vai se estressando mentalmente, né? Então, o aconselhável é que ali
no início, ele inicie pelas linguagens, porque à medida que ele vai fazendo, vai estressando o cérebro. Já o aluno de direito, ele tem ali as duas que são pesos altos, então no primeiro dia ele tem que ter uma estratégia de prova, né? Então, fora todas essas provas, todas essas questões, ainda tem a redação. Então, o aconselhável no primeiro dia é primeiro focar nas fáceis, né? Nas questões fáceis e nas médias, porque a gente não pode esquecer que o Enem ele tem uma análise de TRI. Essa análise de TRI ela influencia, né, no resultado que o aluno vai ter no vestibular. Então, quanto mais fáceis e mais médias ele acertar, melhor. Então, ele classifica ali em fácil, média e difícil as questões da prova, e as difíceis ele deixa para depois. E aí, Agora, depois das fáceis, perdão, eu realizei o Enem há uns 15, 16 anos atrás e essa questão do horário era um fator muito complicado. Inclusive, eu não entendi por que o INEP não regionalizou o horário, levando em consideração que somos só os amazonenses e algumas cidades aqui do norte que vão realizar a prova. Porque esse horário que pega o horário antes do horário do almoço e pega o café da manhã, causa muita ansiedade. As pessoas ficam muito preocupadas. Alguns têm que passar 2 horas pegando o ônibus até chegar ao local. Então, você não se alimenta direito para fazer uma prova muito longa. Eu queria fazer primeiro essa crítica à realização do exame, já que é só para a gente. Poderia ser no horário compatível à nossa realidade, né? No horário que seria para outros, como é no horário de Brasília. E sobre essa dica que o senhor deu agora, sobre fazer as mais fáceis e médias, o que for de demandar mais dificuldade, deixar para depois. Agora, a redação. Se o candidato tem dificuldade para escrever, ele começa pela redação ou não? Qual é a orientação específica para a redação, que é uma nota muito importante na somatória geral, né? Uhum. Nesse caso da redação, a gente aconselha que o aluno primeiro ele faça um rascunho, né? Porque tem muitos alunos que eles ficam nervosos no dia, decorrente de não ter tido um treinamento antes, porque a gente aconselha que o aluno ele faça simulados todos os sábados, para ir se acostumando. É mais ou menos você questionar uma pessoa que digita rápido no WhatsApp, né? Ela digita rápido porque ela teve prática. A pessoa que não tem prática, ela não vai digitar rápido, da mesma forma que a pessoa que está fazendo a prova pela primeira vez. Ela vai ficar nervosa, então é bom que ela tenha uma prática antes, né? Tenha feito vários simulados. Simulado o dia da prova não é só fazer a prova. E aí faz a redação, né? Depois das fáceis, um rascunho. E aí, à medida que ela está fazendo a prova, vão ter várias questões ali que podem ajudar o repertório sociocultural do aluno para poder fazer uma redação, né? Muito boa. Você falou, Adriana, que era bom a gente ter, né, aqui no Amazonas, um horário que já que é só nós, né, e vamos fazer essa reaplicação, mas em outros estados a gente pode lembrar que também vai ser aplicado o PPL, que é a prova para privados de liberdade. Então, provavelmente por isso que o Enem não regionalizou essa prova para ser aplicada no mesmo horário para o país todo. E é importante lembrar que o aluno tem que reservar alguns materiais antes da prova, né? Identidade, caneta, né? A identidade pode ser qualquer, com foto, e também, principalmente agora, a máscara, né? E aí a gente aconselha, Adriana, que o aluno leve aquela máscara branca, né? Que é fácil de respirar, porque nós fizemos vários simulados com vários alunos, e aí aquelas de pano, o aluno tem dificuldade para respirar, e aí ele tem que ter cuidado para não tirar a máscara, né? E tentar respirar pelo nariz e ser eliminado, né? Paulo, deixa eu aproveitar a tua experiência com a mentoria e te fazer 2 perguntas, porque pelo que você falou, é uma preparação que considera tanto fatores ambientais, físicos e psicológicos, né? E a primeira pergunta é, no teu trabalho de mentoria, você acompanhou muitos casos de alunos que estão ou ficaram prejudicados por conta da pandemia e, ao mesmo tempo, te perguntar, pessoas que tiveram perdas na família, pessoas que mesmo tiveram que enfrentar essa doença, existe alguma dica em particular para estudantes com essas características, Paulo?
Acho que a gente perdeu aqui o contato com o Paulo, né? Vamos tentar restabelecer. O Paulo é professor e especialista, é mentor do Enem, né? No caso, ajuda nessa preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio. O senhor conseguiu ouvir as perguntas do Emanuel? Faltou só o finalzinho. Sim, Ele está falando sobre preparo mental, né? Físico. Isso, é porque a pergunta, na verdade, é uma só, mas com dois aspectos. Primeiro, os casos que você acompanhou de alunos, estudantes que tenham sido prejudicados ao longo da preparação por conta da pandemia e se existem dicas específicas para aqueles que foram impactados com perdas na família ou mesmo por terem enfrentado a doença. Existe alguma dica específica para esses casos? Nesses casos, nós tivemos alunos que perderam realmente familiares, né? E aí esses alunos, no decorrer do caminho, eles tiveram que saber lidar com essa situação, né? Ter o seu momento de luto, claro, mas alguns alunos eu aconselhei psicólogos e especialistas realmente, para que eles pudessem conversar, para que esses especialistas dessem, né, um caminho para eles voltarem aos estudos, mas a gente sempre acompanha eles ali, né, nesses momentos tristes e tenta dar o máximo de energia ali conversando, orientando que é um momento, né, muito importante na vida deles e também que os entes queridos que se foram gostariam que eles continuassem, né, gostariam que eles se empenhassem. Mas nós temos várias situações, Emanuel, que alunos não vão fazer a prova amanhã, porque pais não estão permitindo decorrente da situação que Manaus se encontra. Então, isso também é um outro aspecto, né? Tem muitos pais preocupados com a família ainda que não foi vacinada ou que tem parentes, né, que são da área de risco, do grupo de risco. Então, é uma situação complicada. Muitos ainda vão faltar amanhã, como foi mostrado no Enem, que mais de 50%, né, dos alunos faltaram à prova, tiveram ausentes. Então, é uma situação bem complicada. Na cidade de Barreirinha, no interior do Amazonas, o prefeito, inclusive, cancelou a prova por lá e é muito provável que nem seja mais realizado, porque o INEP estava pressionando, né, para que as provas fossem realizadas logo, senão não daria para entrar nota para esse ano, né? Já vai entrar para o segundo semestre, mas nem no segundo semestre entraria. A gente está falando de um exame que é nacional e as notas dão acesso às universidades em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil, esse exame é utilizado. Decorrente dessa situação que a gente está vivendo aqui, um pouco mais crítica que o restante do país, você acredita que a gente sai atrás em relação a essa competição de vagas nas universidades, principalmente nas universidades públicas? A própria realização da prova, um dia seguido do outro, isso pode trazer prejuízos para a gente? Não, mas o aluno tem que ficar atento, né? A gente tem uma prova seguida da outra, então é necessário, como no primeiro dia o aluno tem em média 3 minutos para fazer a prova, né? Ele tem 4 horas e meia para fazer a prova toda e 1 hora para redação. Então ele já vai chegar em casa exausto, né? A prova começa às 12h30, termina às 18h, então ele tem que chegar em casa já, jantar e descansar para focar no segundo dia, né? O aluno que está acostumado a esse ritmo, a fazer simulados, a fazer exercícios, ele não se preocupa realmente com todo esse estresse que vai passar no dia da prova, né? E em questão de se a prova mais fácil ou se a prova mais difícil, também é uma preocupação dos alunos, né? Que nós tivemos agora na digital, muitos alunos reclamaram, a digital foi mais fácil, mas o que influencia na nota ou não é a análise de TRI, né? Então, muitas perguntas dos alunos têm caído nisso, que será que a minha nota vai mudar? Será que eu vou ter mais chance ou menos chance? A análise de TRI é uma análise muito boa, exatamente para analisar essas situações à parte, né? Então, acredito que não vai influenciar para o aluno que está preparado, mas, claro, o aluno que não está preparado, ele vai sentir um baque muito forte, um dia uma prova e outro dia, em sequência, outra prova, né? Paulo, para a gente encerrar, qual é a dica para hoje? É descansar antes da prova ou ainda tenta fazer alguma revisão, algum simulado? Amanhã eu imagino que seja mesmo descansar. Na verdade, de terça para quarta, imagino que seja descansar porque já vai estar exausto do primeiro dia. Mas hoje, a dica é fazer o quê? Hoje a dica é
não fazer nada, tá? Ter momentos de prazer, porque a gente precisa guardar o máximo de energia para amanhã, porque nós teremos a prova de humanas, né? E a gente fala que é linguagens e humanas na terça-feira. Na quarta-feira é ciências exatas, ou seja, vai ter muito cálculo, né? Vai ter matemática, vai ter ciência da natureza e suas tecnologias. São 90 questões, então é necessário que o aluno esteja muito bem hoje. O que ele estudou, o que ele não estudou, não vai prejudicar ele com certeza, porque se ele não estudou, ele não conseguiu aprimorar aquilo, né? Não vai ser um diferencial. Então, nesse momento, se ele já revisou, já fez todo o preparo, ele com certeza está preparado para essa prova, seja ela qual for. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Disponha, fiquem com Deus. Você também, a gente conversou com o Paulo Torres, que é professor e também é mentor do Exame Nacional do Ensino Médio, prova que vai ser realizada amanhã em 61 cidades aqui do Amazonas e duas cidades do interior de Rondônia. Com exceção de Barreirinha no nosso interior.